Pois bem, o que acontece é que desde o começo do governo, o Toffoli tem feito alguns acenos ao presidente da República. Mais recentemente, até tratando ali o ambiente do Supremo Tribunal Federal nos bastidores, tratando da indicação do Cristiano Zanin, trabalhando a animosidade. Antes disso, acredito que depois da posse, ele já havia dito que estava arrependido desse fato do irmão, pediu desculpa. A relação deles vai sendo amainada aos poucos, mas tem muito petista ainda reclamando e vendo com alguma desconfiança. Claro, todo mundo comemora, né, a decisão, que repercute muito bem dentro do partido, mas com algumas ressalvas. E aí eu estava vendo lendo algumas das mensagens que repercutiram nesses grupos do PT, né, mais fechado, daquele grupo que está na cabeça do partido, e eles citam, por exemplo, que o Toffoli foi conivente de alguma forma com um erro histórico. Eles rememoram a situação, né, do irmão, do velório. Fala que Toffoli, na época, né, protagonizou cenas como assessoria de general no Supremo Tribunal Federal, porque ele deu uma fala nesse sentido, né, de não reconhecer propriamente a ditadura militar, reconhecer como um movimento. Então, os petistas já achavam que ele estava muito conectado com Bolsonaro. Então, tudo isso, claro, né, é alvo de desconfiança. Então, eu estou trazendo aqui, Uribe, qual é o contexto da repercussão no núcleo duro petista, para fora. A comemoração, obviamente, muitas ponderações sobre um movimento importante do ministro Toffoli, mas várias considerações e críticas com o recado de nós não esquecemos. E ficou uma estranheza, porque nessa altura do campeonato, depois, quando a Thais Arbeck estiver conosco, ela conhece muito bem a cobertura de Supremo Tribunal Federal e consegue apresentar posteriormente os aspectos técnicos e políticos. Mas a estranheza é por que acontece agora? Por que não aconteceu antes? Porque Lula ficou com bastante rancor desse período preso. Inclusive, a escolha de Cristiano Zanin tem muita relação com este período em que ele ficou preso, de colocar algum nome de confiança. E ele diz que os dois nomes que ele tem no Supremo Tribunal Federal, além de Cristiano Zanin, que são Carmen Lúcia e José Dias Toffoli, dois nomes que ele indicou para a Suprema Corte, acabaram traindo ele na visão dele. Isso é o que ele dizia no passado. Inicialmente, Carmen Lúcia, que acabou se alinhando algumas votações da Operação Lava Jato, e depois José Dias Toffoli, que na visão dos petistas também se alinhou quando fez um diálogo com o presidente do Supremo Tribunal Federal, com Jair Bolsonaro. A gente lembra que todo aquele processo, quando Dias Toffoli chamava os chefes dos poderes para que houvesse um diálogo democrático, era ele que capitaneava esse processo. Até o general Fernando, que era assessor no Supremo Tribunal Federal. A Thais rememora aqui no grupo também que essa crítica também tem relação à presença do Azevedo. Que o Azevedo foi o primeiro ministro da Defesa de Jair Bolsonaro. Depois se mostrou um nome extremamente ponderado e moderado, quando veio depois Paulo Sérgio Nogueira, o segundo ministro da Defesa de Jair Bolsonaro. Mas havia essa vinculação. Até que momento José Dias Toffoli se alinhou ao bolsonarismo ou não? E agora, depois dessa DR que você lembrou, tiveram uma discussão de relação, de por que ele não autorizou o Lula a ir ao velório, e agora a relação melhorando.